Fala, fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bom, gente, o Timão acabou de pagar o transfer ban e já pode contratar. Veja os reforços do Corinthians para a Libertadores. Bons nomes? E a Safiel quer pagar a Neoquímica Arena. Isso mesmo, agora vai? E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Esse foi sem mais enrolações, bora lá. Ele já era frágil, bateu na trave no Campeonato Brasileiro, como você bem comentou, e ele hoje está enfraquecido em relação ao ano passado, porque o Corinthians perde o Maicon e o Angileri, que eram jogadores que estavam sempre jogando, o Maicon mais titular do que reserva e o Angileri em muitos momentos titular também, e você perde opções de banco que não vinham jogando, mas que eram figuras razoavelmente importantes. O Vale tem 11 só, cara. O Romero, o Thales Magno, enfim. É momento de subir alguns jogadores da base, o que o Dorival está fazendo, ele tirou 3 da Copinha para essa estreia no Campeonato Paulista, o Bahia, o Gui Amorim e o Jacaré, são 3 jogadores que devem ser relacionados. O Jacaré é lateral, né? O Gui é meia. Lateral, né? O Gui Amorim é meia e o Bahia é um segundo volante. Então, dá para até imaginar, né? O Bahia chega para ser o que era o Maicon, um jogador dessa posição. E é a prioridade do Corinthians no mercado hoje. Falei do Santiago Arias, a gente estava falando no bastidor também, o Mandaca do Juventude é um dos alvos. Foi revelado pelo Corinthians. É uma situação bizarra, né? Porque ele foi revelado no Corinthians, o Corinthians empresta ele para o Londrina, ele tem destaque, o Corinthians deixa ele no Londrina de graça e fala, eu fico com 40% dos direitos. Aí ele se destaca no Londrina, vai para o Juventude, o Corinthians agora está pensando em comprar o Mandaca, porque o investimento é menor, ele já tem 40%, não precisa pagar tanto para convencer o Juventude, às vezes colocar um jogador no negócio, pode ser o Pedro Raul, pode ser o Héctor Hernandes, enfim, mas é um nome que interessa também para compor o meio. Aí você vê, o Flamengo contrata o Samuel Lino por uma bala e ele passou pela base do Flamengo, disputou Copinha. Cara, realmente tem umas coisas, tudo bem, ninguém é bidu, ninguém acerta, ninguém tem bola de cristal, mas tem uns erros, cara, que esse tipo de situação mostra que realmente é preciso melhorar essa história. Porque hoje o futebol, o que ele está resumido? Números, dados. O setor de inteligência ficou bonito, a estatística, o scout, o cara dá 200 passes certo, 200 errados, não sei o que lá. Cara, mas tem uma coisa que se chama experiência, feeling, conhecimento de bola. Olho técnico. Olho técnico. Estão deixando isso de lado, cara. E essa situação tanto faz bem para você contratar em algumas situações, como também faz mal nesses exemplos que a gente deu. Você deixa um cara embora, ou ele melhorou ou piorou nesses anos todos? Não, o Mandaca, quando estava na base do Corinthians, que teve a oportunidade em alguns momentos de treinar no profissional, ele jogava da mesma forma que ele vem jogando no Juventude. Então, assim, é lógico, o jogador ele vai ganhando mais experiência, ele vai se amadurecendo mais, mas é um jogador que tem um nível técnico muito bom. E já tinha a mesma força que ele tem, porque é um jogador de muito poder de força. É outra coisa em relação ao Maicon, né? É outra coisa. Outro perfil. É outro perfil. É um jogador que pisa também um pouco mais na área, é um jogador que ajuda mais também na marcação e é um jogador jovem. Mas é um jogador que estava no Corinthians, só faltava oportunidade. Né? Faltava oportunidade. Eu acho que são essas coisas que precisam ser feitas no futebol e no Corinthians também. Tem jogador que às vezes não está atuando no Corinthians, empresta esse jogador, fica com um percentual desse jogador, depois ele volta para o clube. Jogadores da categoria de base que subiram, que não estão atuando, no caso do Rian. Rian é outro jogador que está aí, volante do Corinthians, não está tendo oportunidade profissional, empresta o jogador para ele ganhar experiência e fica com o jogador, para não acontecer o que aconteceu com o Mandaca. E por que se vende? Qual que é o negócio? O que está por trás disso? Do Mandaca, especificamente, o técnico era o Silvinho, e eu sei que teve uma questão comportamental envolvendo ele ser relacionado para um jogo e que ele acabou pedindo para não ir, e que aquilo desagradou a comissão técnica à época. E por isso o Corinthians tomou a decisão de emprestar. Agora, podia ter sido emprestado, aprendeu no Londrina, um time relevante na cidade onde atua, jogando Série B, e poderia voltar. Àquela altura o Corinthians já não contava com ele. Lembra do Ederson, que está na Atalanta também, jogador de seleção brasileira? Passou no Corinthians, não ficou, ele estava no Cruzeiro quando foi do Corinthians. Né? Ele veio do Cruzeiro para o Corinthians, no Corinthians ele joga 6 meses, é emprestado para o Fortaleza por 2 anos, joga muita bola no Fortaleza. Empréstimo de 2 anos, também faz tempo que eu não vi. Porque ele vai e volta. O Corinthians fala, não, vou te emprestar de novo. E aí o Ederson é vendido para a Salernitana da Itália e hoje ele é um jogador que vale seus 30, 40 milhões de euros. 50 ele está no mercado, foi vendido por 7.
Então, Grande negócio. É como o Marquinhos, grande negócio o Marquinhos zagueiro, que empurraram para fora, foi para Roma de graça, 5 pau com valor pré-fixado. Da Roma foi vendido para o Paris Saint-Germain por zilhões e agora vale trilhões, cara. O maior campeão lá do PSG. tá na conta do Tite essa aí, né? Todo mundo só fala. tá na conta do Todo mundo joga na conta do Tite, né? O Tite falava que ele era baixo, né? É. Que ele era baixo pra Cara, zagueiro. o Corinthians, Dorival Júnior ganhou força com os títulos que conquistou, quietinho, em silêncio, engoliu. Difícil no treinador. Pra nós. O Beleza. Gabriel Paulista falaram já. Falamos Aqui, falamos com- ontem. Tá, Tá fechado, tá só esperando liberar o transfer ban pra poder registrar, né, Lelê? Isso. Mas já tá engatilhado, esse aí já veio. É o primeiro reforço do Coringão na temporada 2026. E uma posição que era a mais carente de todas, né, mano? Que era realmente um zagueiro pra fazer a dupla com o Gustavo Henrique ali. Pois é, mas não sei se ele tirou o André Ramalho, não. Uma dessas vem pra ser opção de banco aí também. Mas é importante pelo menos ter um zagueiro bom no banco, né, Lelê? Porque ele era banco no Besiktas da Turquia. Mas ele tem uma minutagem boa aí. Eu não sei se ele tava no banco, não, hein? Não vinha jogando nos últimos tempos. Não, é que ele já tá com 35 anos. Mas é um jogador experiente. Mas foi muito bem no Valência. Jogou aí, no né, Arsenal, na não é Espanha, qualquer um. Tá agora no final da carreira. E- Zagueiro com 35 Agora, anos. pro Brasil, até joga. aqui no futebol brasileiro, eu acho que ele tem espaço. Até joga. E Capri, até para completar as informações sobre essa parte administrativa do Corinthians, a gente acompanhou a história da Safiel se propondo a pagar o transfer ban, que agora não é mais uma questão, e se propondo também em até 6 meses oferecer o valor da Neoquímica Arena, né? Safiel. A Safiel, os organizadores propuseram, inclusive esse valor do transfer ban seriam os próprios sócios da Safiel que pagariam do bolso e seria um adiantamento de capital caso esse plano fosse aprovado. Se não fosse aprovado pelo Conselho, o Corinthians teria que devolver o dinheiro, porque seria um adiantamento de receita já em nome daquelas ações que seriam comercializadas. Esses sócios da Safiel, eles são de que área aí? São empresários? O que Você que tem é? de tudo. O Maurício Chamati, por exemplo, que é um dos líderes, ele é... Banqueiro. Ele é dono da Mercado Bitcoin, que é uma empresa estimada em 3 bilhões de dólares. Então é um cara que tem muito dinheiro. Você tem o Carlos Salus, o Eduardo Salus, por exemplo, que é advogado. O Carlos Teixeira, que é um cara renomado no mercado financeiro. O próprio Pedro Silveira, que é um entusiasta da Safiel, era diretor financeiro do Corinthians, que trouxe o Memphis. Ele é envolvido com trabalhou por muito tempo com a XP, foi CEO da XP nos Estados Unidos. Esse cara não estava doente? Agora ele tá recuperado, não? Ele não é mais atuante na política do Corinthians. Nisso ele fica bastante Ou seja, distante. tem um Paulo Nobre ali, não é? Ah, tem alguns. Mas aí São eles Paulo pagam a Nobre Neoquímica Arena e ganham o naming rights, é isso? Ou Não. A ideia é a seguinte: a Safiel se propôs a 2 ideias. Eliminar o transfer ban, que já não é mais uma questão. Esse dinheiro do transfer ban, eles pagariam. Os sócios da Safiel. Não precisa mais, aparentemente. Por conta, não vai mais Só se precisar. apareceu do Garro e outro Da Neoquímica esqueleto Arena, aí. exato. Da Neoquímica Arena, eles propuseram 6 meses para arrecadar o dinheiro já com aquela implementação do sistema Safiel, você vendendo ações, e aí pagar a Neoquímica Arena. Seria uma forma de mostrar para o Conselho. A principal ressalva do Conselho a Safiel é, beleza, podemos implementar, mas como que vocês vão juntar o dinheiro para eliminar a dívida? Porque se não juntar, o Corinthians acaba, né? Ele abre mão de 50% da receita dele e continua muito endividado. Então seria uma mostra de poder da Safiel. Esse e-mail, essa proposta, ela é pública, eles publicaram, e ela foi enviada por e-mail ao Osmar Stabile, ao Haroldo Dantas, que é o presidente do Conselho Fiscal, e ao Romeu Tuma Júnior. O Romeu Tuma Júnior respondeu o e-mail ontem, ao qual eu tive acesso, demonstrando algumas ressalvas jurídicas à Safiel, a essa ideia, e a Safiel emitiu um comunicado agora há pouco falando que esclareceu tudo que o Romeu Tuma Júnior levantou de ressalvas. Então vamos acompanhar essa história porque é um checkmate que a Safiel dá no Conselho. Fala pro Corinthians... Eles garantem que em 6 meses eles quitam a Neoquímica Arena. Eles quitam a Arena. Pô, os caras estão esperando o quê, então? Com condições Faz! de juros melhores às que o Corinthians encontra com a Caixa. Porque se a Safiel não for aprovada no Conselho, e hoje ela passaria longe de ser aprovada, o Corinthians teria que devolver esse dinheiro. Sendo as condições de juros melhores do que de uma instituição bancária como é a Caixa, eu particularmente não vejo como o Corinthians pode sair perdendo nessa Você história. chegar com 400 milhões lá pra Caixa, Fecha. cash, a Caixa pega. Na hora. Na hora, Metade fácil. da dívida. 400 Paga à vista milhões. metade. Pega na hora. Sim. Porque Sadia tá rindo aqui, só pra quem tá só ouvindo, não tô porque rindo, Sadinha não. tá dando uma risada irônica, porque ele não acredita. Eu conheço o Leandro Quesada há muitos anos, Tá com mais uma de cara meio década. irônica mesmo aqui. Ele tá dando uma risada minimamente irônica, porque ele não acredita nesse projeto. das informações do Fabiano, informações que eu conheço. Não das informações, você não acredita no projeto. Eu acho que Safiel, no não tem quitamento da não, Neoquímica simplesmente Arena. a minha experiência de vida e profissional é que eu não acredito em almoço grátis, entendeu? É só isso.
sempre tudo tem uma contrapartida. Sem dúvida alguma. O Paulo Nobre pagou as dívidas do Palmeiras e recebeu de volta. Mas é normal isso. Tudo bem, mas aí eu posso acreditar ou não. Se vocês quiserem acreditar, é o direito de vocês. Claro, também. mas o que eu acho é sem que... dúvida não é nem que... acreditar, Quessadinha. A questão é assim, os caras têm a Neoquímica Arena desde 2014, que é uma fonte de receita maravilhosa. Você mesmo falou aqui várias vezes, que é uma mina de dinheiro. Estádio maravilhoso. Bobagem, burrice daqueles que falam que tem que devolver o estádio. Eu concordo contigo. O meu ponto de vista é o seguinte: os caras estão literalmente há mais de uma década tentando solucionar algo que eles são incompetentes para ficar só no incompetente, que eles não têm solução. Agora que aparece uma empresa que ela, até onde se sabe, tem credibilidade, ela tem um projeto a curto prazo para quitar esse pepino, por que não dar na mão dos caras? Mas não tem empresa, a Safiel não é uma empresa. Não, empresa entre aspas. É um grupo, é um grupo, né? Tá, mas tudo bem, deixa eu entender São melhor então. Juntos eu não sei, o que é o Romeu Tuma Júnior? Presidente do Conselho Deliberativo. Já nem sei mais, porque eu tô desligado desses caras que... Né? Mas vamos lá. Quanto que custa essa arena do Corinthians? Vamos fazer uma coisa. 600 paus, 650 milhões. A Safiel banca o mínimo necessário para quitar. Seria a Safiel estar liberada para arrecadar fundos e pagar. Ou seja, ela é uma agência, tá bom. Então ela arranja os 650 pau. Certo? Sim. Ela 400 fecha. 400 fecha. Tem que ver lá com o presidente da Caixa, porque não tem interesse nenhum em fechar. É bom que os caras querem eliminar. Só o que a Caixa já recebeu de juros do Corinthians já pagou o estádio. Mas ela quer mais juros. Mas o interesse. Eu não sou da Caixa, mas se eu sou a Caixa, eu fico mais 20 anos com o Corinthians. Você não tem aquela história quando você tem uma dívida com o cartão de crédito, não sei o que lá da concessionária. Você eles deve pedem lá pra você pagar 100. o mínimo. Aí você chega lá e faz uma oferta de 10, os caras daqui. Porque mas 90 é juros. Mas o cartão, quando você vai pagar o cartão, tá lá. Você quer pagar só uma parcela das 6, ele sempre prefere... Não perca seu raciocínio, onde você quer chegar, vamos lá. Não, o que eu quero chegar é o seguinte, o estádio custa 650, se alguém chegar com 400, a Caixa abre as pernas. Sim. Isso é o que nós estamos dizendo. Isso é o que a gente está dizendo. Deduzindo porque geralmente o Brasil é assim. Não, e financiamento é assim. Se Financeiro, você... gente. Financiamento. Exato. Financiamento, se você... Aqui você tira o juro Tira os juros, aí diminui, tá, tudo bem. Aí, qualquer empresa que seja, arranja os 400 pau. Qual é a taxa de agenciamento? É isso que eu quero saber, entendeu? Eles apresentaram, eu vou até pegar a nota oficial, porque foi uma resposta à Marília Ruiz, porque a Marília Ruiz fez esse questionamento a eles nas redes sociais. E a Safiel deixa bastante claro que eles não são uma instituição financeira, então você não tem uma taxa de juros pré-estabelecida para operações desse tipo. Eles falam aqui, oi Marília, tudo bem? A Safiel não é uma instituição financeira e se houver mútuo, a taxa será inferior à que o Corinthians paga hoje no mercado e alinhada ao retorno que nosso capital teria em aplicações bancárias conservadoras. Então eu imagino algo em torno de CDI mais 1, por exemplo. A Neoquímica hoje está em CDI mais 3. Paulo Nobre, quando fez isso no Palmeiras, colocou uma moeda lá, 200 milhões, e recebeu um juros um pouquinho mais alto para ele ter um retorno de juros e correção, todo mundo aplaudiu. Agora que aparece um grupo para poder resolver esse esqueleto, a gente vai criticar aqui. Bom torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações para você receber as próximas notícias do Corinthians em primeira mão e ficar sempre muito bem informado. E bom, Corinthians começou o ano de 2026 com o pé direito. Corinthians começou muito bem, parece nem que é o Corinthians, né? Porque ultimamente só está tendo notícias boas envolvendo o timão. O Corinthians já pagou algumas dívidas importantes e hoje pagou aí o transferban envolvendo o jogador Félix Torres com o clube lá Santos Laguna do México. O Corinthians pagou cerca de 33 milhões de reais à vista. E assim o Corinthians já está apto a registrar jogadores porque derrubou o transferban. E um jogador aí que o Corinthians fechou já como primeira contratação da temporada é o zagueiro Gabriel Paulista. Zagueiro já de 35 anos que deve chegar hoje ao Brasil para assinar com o Corinthians e assim já poder jogar, né? E bom, também tem a questão aí da Safiel que deu um checkmate e colocou uma proposta na mesa para o Corinthians. Propôs pagar o transferban que até então estava sem pagar, propôs pagar o transferban com o dinheiro deles lá e também propôs pagar a Neoquímica Arena em até 6 meses.
E para isso o Corinthians precisa apenas assinar um papel lá para que a Safiel comece a arrecadar o dinheiro. E essa proposta está na mesa do Corinthians. O Corinthians ainda está analisando e ainda não deu uma resposta. E aí, o que você acha? Sobre aí o primeiro reforço de 2026. Lembrando que o Corinthians esse ano joga a Libertadores. O que você acha desse reforço? É uma boa contratação para o Corinthians, sim ou não? Ou você acha que é um jogador ultrapassado, que já é velho, que não serve mais? O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. É isso aí, eu fico por aqui e valeu!